Olá, este é o Assembleia Convida e hoje nós temos o prazer em receber o deputado Adriano Diogo do PT e o seu convidado, o padre Luiz Giuliani. Muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia. Antes de mais nada, deputado, as boas-vindas ao nosso convidado. O que falar para quem não conhece o trabalho do padre Luiz? Bom, hoje aqui no Assembleia Convida estamos recebendo o padre Luiz Giuliani, um italiano nascido no início da Segunda Guerra Mundial, lá no norte da Itália, em Trento, lá encravado nos Alpes. E hoje essa figura maravilhosa mora aqui no Brasil e nós vamos dar o prêmio Santo Dias da Silva para ele. Padre, muito bem-vindo. O deputado fala do prêmio Santo Dias. O senhor conheceu em vida Santo Dias? Vamos falar sobre isso também. Depois vamos contar a sua história, sua trajetória de vida. Muito bem-vindo, padre. Muito obrigado a você. Lembrança, todo mundo está escutando. Sim. Tudo aquilo que está sendo conversado aqui. Sim. Sobre Santo Dias. Vamos falar um pouco sobre Santo Dias. O senhor o conheceu em vida, padre? Um dos maiores amigos já tive, foi meu paroquiano, né, lá no Vilaremo, na região sul, né, da cidade. Ele foi meu amigo numa comunidade chamada Santa Margarida, que é nosso trabalho principal naquele tempo, logo depois do Concílio Ecumênico, e também da teologia nova, renovada, era fundar comunidades, onde o povo mesmo tomava, né, as suas decisões, as suas resoluções, etc. Uma dessas comunidades, chamada Santa Margarida, e uma das pessoas mais presentes em todas as coisas era Santo Dias. Sim. E ele fazia também um trabalho diretamente religioso, distribuindo a comunhão, visitando doentes, etc. Mas entrou logo, né, na luta social, e sendo metalúrgico, na luta dos metalúrgicos. Sim. Mas nós continuamos sempre amigos, presentes, nós discutíamos também o que fazer, que também é um problema, se pode falar aqui também, né? Sim. Uma vez não se podia falar, agora se pode. Fui convidado muitas vezes a sentar nos partidos, né, comunistas, digamos assim, ok? Fui convidado, mas você estava sempre em contato, e, logicamente, nunca entrou. Mas nós também não denunciamos ninguém, aceitamos todo mundo, desde que as pessoas que participavam dentro das comunidades fizessem aquilo que nós decidíamos junto, todos. Então, era um amigo de família e tudo. E, então, no dia 30, que nós iremos celebrar agora, né? 30 de outubro, de manhã, estava em casa, me telefonaram que diversas pessoas, entre as quais a irmã Cecília e tal, tinha sido presa na Caloi, na casa Caloi, e me avisavam, porque eu nunca ia nas greves aqui. Era uma greve de metalúrgicos, Isso. Não era, padre? Mas quando tinha que entrar para ajudar e defender, lá estava eu. Então, Na linha de frente? Na tropa de choque, como o senhor disse. Você vai ver esse negócio de agora aqui, o que aconteceu lá. Aí eu fui no Socorro, deixei o carro lá e peguei ônibus e fui direto para onde? Para o DOPS. Para falar com o DOPS, né? Para dizer, olha, prenderam coisas, etc. Né? Se vocês querem fazer processo, não tem problema, façam. Agora, cuidado de não torturar e desaparecer de manhã com um delegado. Este delegado me disse, não, esta gente lá, os pobres, tem 90% dos pobres são vagabundos. 90% dos pobres são vagabundos, é isso que ele falou? DOPS. No DOPS. 30 de outubro, 79, a mim. Então eu levanto e digo, vagabunda, ali, no ano atrás, de procurar quem foi. Vagabunda é mulher do ex-governador. Eu, no DOPS, defendendo o grevista, estrangeiro, entre aspas, porque eu sou mais brasileiro que ele. Como é que, por que ele faz isso? Conta. Este deu uma passagem para um do exército
de Vilarém até o Socorro. E lá, entre as coisas que falamos, eu escutei ele me disse, quando eu saio, questa madame, e vou na loja, eu paro o carro na frente, faço a volta, abro a porta para a fulana sair. Será que ela não pode mexer-se? Está cheia de vida, não sei o que lá. Nós, você e tudo, a polícia, nós pagamos o governo para ele pagar alguém para abrir porta a madame. Para que na favela, eu estou falando muito nas favelas, na favela todo mundo abre e fecha a porta. Não, claro, do carro não tem, e como vai, não vai ter nunca. Mas do barraco, não precisa pagar, não. Por que ela não vai? Faz pela conta, tem que vir um soldado como você, dizia eu, como você para abrir. E outra coisa, ele me disse, não sei se é meio comprido este negócio aqui. Sim, mas pode falar, padre, por favor, conte. Mas este negócio aqui é muito importante. O senhor está trazendo os fatos de 30 de outubro de 1979, Exato. A data da morte de Santo Dias. Sim. E aí, outro dia, está a madame, junto aos quatro que faziam a segurança deles, né, na casa, quem é que telefonou no interior do estado de São Paulo sem minha licença? Sim. Quanto será? 15 centavos, 20 centavos? Brigar com as coisas, só brigar com vocês também só por 20 centavos? No favela, não, por 20 centavos não briga, não. Se fosse 5 reais, 20 reais, sei lá, sei que era o coisa naquele tempo. Bom, e pode até brigar, mas por centavo não. Uma mulher cheia de coisa. Então é o seguinte, eu espero que você não seja convicto como está dizendo. Se é convicto que está dizendo, você é um péssimo brasileiro, não é? Já teve que ouvir isso de uma autoridade. É péssimo brasileiro, porque a maioria do povo brasileiro não, é pobre, 93% tudo vagabundos. Não. Espero que o senhor seja convicto, seja um péssimo brasileiro. Mas se pensa a si mesmo, a próxima vez, diga o seguinte, 90% dos pobres são vagabundos, mas também a mulher dos governadores é vagabunda. Primeiro seja honesto, de manhã. Tá bom. Saio de lá, vou no Dom Paulo, que são dos direitos humanos da arquidiocese, e... Dom Paulo Evaristo Arnes. Assim, porque para nós é um profeta, não? Alguém que realmente faz assim que a religião seja algo que tem influência na história do povo e da sociedade. Tá bom. Sim. Aí vão lá, etc. E olha que tem gente presa, se você segue. Certo ponto, me telefona e diz, para ele está aqui, sim. E me fala do Socorro, do Socorro, um padre lá, me diz, vai, foram feridos também certos padres aqui, né? Entre os quais Santo Dias foi ferido. Eu vou querer ouvir mais da história de Santo Dias, mas eu preciso ouvir também do deputado Adriano Diogo sobre a indicação do seu nome para o Prêmio Santo Dias. Eu quero ouvir do deputado, inclusive, o Prêmio Santo Dias. Deputado, eu preciso lembrar que deputado do PT também preside a comissão permanente nessa Casa de Leis de defesa dos direitos da pessoa humana, da cidadania, da participação e das questões sociais, que é responsável pelo Prêmio Santo Dias, não é, deputado? Vamos falar sobre a questão do Prêmio Santo Dias, deputado Adriano. Por favor, no tocante aí à escolha, à indicação do Padre Luiz para o Prêmio Santo Dias. O Padre Luiz é um personagem da humanidade. Além dele ser italiano, ter migrado para o Brasil, e ele ter lá na Zona Sul, lógico que coincide com o período que a gente aborda, que é a Comissão da Verdade. Sim. Ele construiu toda a organização das comunidades da Zona Sul no período mais duro da ditadura. Ele organizava as escolas profissionalizantes dos operários metalúrgicos. Sim. Então, o que ele fazia? Em cada bairro, ele abria o que a gente chamava da comunidade. Uma pequena igrejinha, um pequeno grupo de oração, e as pessoas iam se organizando e se estruturando, e as famílias iam tendo uma formação política, sim, uma formação profissional, uma formação de regiões inteirinhas. Foi a base do movimento da Eucaristia. Sim. Foi a base, onde começou tudo. Hoje se fala em inflação, naquela época era um movimento contra a Eucaristia, aliás, que
foi fazendo, né, núcleos pelos bairros, principalmente na periferia de São Paulo, não é, deputado? E foi nessa ação da igreja, das comunidades eclesiais de base, que foi de alguma maneira politizando as pessoas também, mostrando a situação e a gravidade, inclusive. Vivíamos tempos de arbítrio, de repressão. Não tinha organização governamental nenhuma, saúde, atendimento de saúde. Sim. Era tudo... As grandes demandas em políticas públicas, né? Isso. Agora, deputado, ainda sobre o Prêmio Santo Dias, que essa casa oferece, ano passado nós falamos do AI-5, não foi isso? Foi. O prêmio do AI-5, inclusive com relação ao critério de escolha, das indicações. Isso. Vamos falar um pouquinho por que se chegou ao Padre Luiz. Depois a gente vai falar um pouco da história do Padre Luiz. A gente só arranhou aqui, só falou um pouquinho do nascimento dele na Itália, mas todo o trabalho que ele já fez aqui no Brasil. Quando nós estávamos na Comissão da Verdade, o doutor Firmino Fecchio, que era da Comissão de Justiça e Paz, veio com o Padre Luigi. O Firmino Fecchio trouxe aquela história do coronel Paul Sarres, que ele conheceu a filha, que trabalhava na embaixada, e o Padre Luigi veio. E o Padre Luigi me ajudou naquela cerimônia do Prêmio Santo Dias, na abertura, com uma testemunha, né? Quando a polícia mata o santo, ele vai lá, resgata o corpo. Então, eu conheci uma pessoa que eu só ouvia falar desde muito jovem, eu não conhecia o Padre Luigi, né? E agora que ele veio em definitivo para o Brasil, todas as comunidades se organizaram e indicaram ele para o Prêmio Santo Dias da Silva. Sim. E como é meu último Prêmio Santo Dias, aqui na minha permanência na Assembleia, eu vou dar para o melhor amigo do Santo Dias, que é o Padre Luigi, o Prêmio Santo Dias, né? E em memória nós vamos homenagear um outro padre, o Padre Rezende, que era um padre, amigo dele lá da Zona Sul, dominicano, que morreu há pouco tempo, né? Sim. Então, mas o Prêmio Santo Dias vai Padre Luiz, mas nós vamos fazer uma homenagem a outra pessoa, quase um padre operário, que morava lá na Zona Sul, que era o Rezende, né? Então, esse é o fechamento eu espero que no ano que vem a Alessi Brandão assuma a Comissão de Direitos Humanos e ela toque o Prêmio Santo Dias da Silva. Mas esse ano, né? E ele tem uma história impressionante, porque ele tem um irmão padre lá na África, um cara muito importante, 2 irmãs religiosas missionárias. Então, eles são de uma família de classe média, até classe média alta, que nasceram numa região riquíssima lá do Império Austro-Húngaro, que ora é Alemanha, ora é naquelas regiões alpinas, belíssimas, lá da Cordilheira Alpina, e que veio para o Brasil e se dedicou a vida inteira aos pobres, aos operários, né? Quer dizer, ele é um missionário, Então, como é difícil a gente achar esses grandes personagens da humanidade, nós estamos dando essa luz, fazendo esse programa de televisão e revelando ao mundo esse período da história da resistência. Eu acabo de mostrar para o nosso telespectador a paisagem de Trento, onde nasceu o Padre Luiz, e o deputado falava desta região muito bonita da Itália. E eu leio aqui, 17 de março de 1956, o senhor foi consagrado sacerdote na Catedral de Trento, na Itália, após 15 anos de seminário. Nos 3 primeiros anos do seminário foram durante a Segunda Guerra Mundial, Padre Luiz. Como foi tão menino, estudando religião e vendo a Europa sendo arrasada de guerra? Conte pra gente, padre. A certo ponto, eu entrei no seminário 1 ano antes de começar a Guerra Mundial, mas aí o superior lá do seminário mandaram a gente em grupo nas vales, né? Nos vales, porque ia ser, Trento ia ser bombardeado, como foi bombardeado, em setembro de 73, foi bombardeado, morreu 2 pessoas lá, etc. E nós estávamos lá nas montanhas, né, para não ser bombardeados. Mas nós estávamos no meio das armas, no meio do pessoal que passava lá, no meio dos alemães que vinham aqui, dos italianos que eram lá. Por certo ponto, o exército italiano fugiu em 73 para a coisa, e os alemães voltaram. Então,
nós tivemos contato direto com as armas naquele tempo. Sim. Nós estávamos, a certo ponto, rezando, no último ano, estava rezando num prédio lá, e uma bomba, bam! Então fugimos num outro lugar por baixo, assim, mas... E assim nós bomba man, bomba cons, etc. Por isso, quando chego aqui, né, e vejo todas estas armas, a gente não se assusta, não? Sim. Se assusta a ver que se usa contra o que não podem ser usadas. Pois é, padre, eu vejo aqui também, 15 de junho de 1960 foi a primeira vez que o senhor pisou em terras brasileiras, após 13 dias de travessia no mar. Foi para a Diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Por que a escolha do Brasil? Eu lembro que brasileiros foram lutar na Itália. Uhum. E o senhor fez o caminho inverso, veio para o Brasil, veio lutar aqui. É para outra finalidade. Pois é isso que eu digo. Quais foram suas batalhas que o senhor trouxe aqui no Brasil e por que a escolha do Brasil? Sim. Bom, eu fiquei padre diocesano da diocese, né? Eu teria que ter ficado na diocese de Trento, né? Na paróquia aqui, o lugar lá e tal, mas eu tinha sempre dentro de mim esta vontade de ser missionário no mundo, né? Tá. E então o Papa Pio XII fez uma encíclica convidando os padres de diocese a serem missionários. Meu irmão, em 57, no regime de 56, 57 esta encíclica, e começamos a trabalhar para vir para as missões. Sim. A maioria tem que ter. Por que o Rio Grande do Sul? O senhor falou das missões, mas por que o Rio Grande do Sul em especial? São Paulo, não, Brasil foi porque teve no Brasil que foram lá pedir. E de Santa Maria foi um um bispo, que foi lá pedir, já que o Papa não quer que tenha padres de lá, diocesanos, que vem, foi lá pedir padres. Então ele prometeu, o bispo de lá prometeu que você tem padres que querem vir e deixa ir. Nós soubemos isso e dissemos, nós queremos ir. Então fomos a Santa Maria, porque o bispo de Santa Maria foi lá e nos pediu para vir para cá. E como era o trabalho naquela diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Foi padre? muito importante. Foi? São duas paróquias, mas antes da paróquia eu tive contato com a JOC, antes do golpe militar. Explica para o nosso telespectador, JEC, é a juventude, né? Aqui? É a juventude. Não, pode falar, padre, é isso. A juventude católica, a juventude operária, a juventude estudantil. Sim. Lá já tinha uma consciência social, consciência política, né? Sim. Não tinha, e lá que comecei a entrar. Depois eu fiquei ajudante de vigário em Ijuí, na Serra Gaúcha, e lá tinha uma faculdade, uma universidade, e eu vou querer conhecer o Brasil, não só a periferia, lá nos interiores que nós fazíamos, mas também na universidade. Muito diferente da sua Itália, padre. O senhor enfrentou muito frio lá, o gelo, os Alpes. A gente não... E aqui no sul do país? Sim, frio. Frio também, né? Frio. E a Serra Gaúcha também, né? Mas aquela coisa para nós... Depois eu passei para Manaus, é 40 graus, aguentamos. Somos habituados a aguentar. Suportaram pronto, tá. Bravamente. Sim. E então foi lá, é lá que comecei. Depois teve o golpe de Estado, aí fechou tudo. Não? Teve gente que teve que fugir lá de Juí, foi para Uruguai. Eu saí de lá de Jipe, fui no Uruguai até visitar esta gente que estava lá. E eu sem ter comunicação de partidos, não sei o quê, só como tá. Então ali fiquei, mas aí como eu aprendi uma coisa muito importante, que fui cofundador de uma entidade que chama Movimento Comunitário. Movimento comunitário, eu vou dizer, movimento, a vida, comunitário em comunidade, e depois isto levei para todos os lugares do Brasil que fui. No último lugar, Manaus, chama Movimento Comunitário pela Cidadania, Mocosi, Movimento Comunitário. Onde que o pessoal se junta, vê a realidade e entra, digamos assim, né, para ajudar, questionar, etc. Fazendo. Era uma forma de resistência. Depois eu quero ouvir também do deputado Adriano Diogo sobre essas comunidades que estão ali bem integradas, que estão discutindo política, inclusive, falando sobre os flagelos, as necessidades, as carências daquela população em especial. Quer dizer, para nós, não é para todos. Alguns estavam lá por questões só políticas, digamos assim. Nós estamos lá por questões religiosas, né?
a vocação nossa religiosa, mas uma fé diferente. Uma fé que vai na prática, que vai dentro, que não vai só blá 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 o ano todo. Não, quero te ver aqui, falta água, falta sei que lá. Não é o que tem que dizer, é o que eu faço, não. Nós fazemos junto, decidimos junto, refletimos junto, rezamos junto. Eu vou ouvir do deputado, essa igreja ou esse jeito de professar a fé muito proativa também não incomodou muito o regime, deputado? Então, mas só para você entender, Jorge, eu era da Zona Leste, eu não era lá da Zona Sul. Quando eu ia para a Zona Sul, eu ia assim, ou através do grupo de teatro do Idibal, do União Eurovivo, que eles faziam as apresentações de teatro, as discussões. E lá era como se fosse, tinha muitas freiras também, sim. Era uma enorme escola de formação política. Então toda essa geração de vereadores, a Irma Passoni, o marido dela, o João Carlos Alves, o Vital Nolasco, todo aquele negócio da oposição sindical metalúrgica, aquilo, a Zona Sul fervilhava, era uma escola de política. Uma escola, centenas e centenas de lideranças. Mas tal e qual a Zona Leste não era também, deputado, uma área de muitas carências, todas as carências, sim, habitacionais, imagina, falta de trabalho, uma dificuldade muito grande de se estabelecer. Não tinha nem rua asfaltada, não tinha nem água encanada, era uma pobreza, cara, aquele povão. Porque como a Zona Sul sempre teve esse problema de ser zona de manancial, sim, a Zona Leste ainda formando os loteamentos, a Zona Sul... Tudo era proibido. Tudo era proibido. Não se pode levar urbanidades, ou seja, não se pode passar o arruamento, levar o poste de luz, a iluminação pública, a água potável, esgotamento sanitário, tudo era proibido, exatamente. Ou seja, estavam todos na ilegalidade ali por se tratar de áreas de mananciais. Mas tinha uma efervescência. E a maioria do pessoal que dava formação era estrangeiro. Sim. Tinha as irmãs americanas, tinha os italianos, tinha irlandês, tinha cara de tudo quanto era uma verdadeira legião estrangeira misturada, sim, no meio do povo. E esse caldo de cultura fervilhou as novas lideranças? Foi o que fez o movimento da caristia, e depois veio o PT, né, veio o movimento da anistia. E depois veio o PT, e era tudo na forma de movimento, né, oposição sindical, a luta sindical, a formação da CUT, né? Então era toda uma grande escola de política. Por isso que a gente marca como marco fundamental porque a resistência política mais dos partidos estava toda destruída. Quem não estava morto, estava exilado, estava preso. Então, essa turma que veio depois, eles que entenderam o que foi o fenômeno, eles puxaram uma outra geração de gente que começou a fazer política. Entendeu? Sobre essa outra geração e sobre essa escola de política, daqui a pouco no Assembleia Convida. Voltamos em instantes. E estamos de volta no Assembleia Convida, hoje com o deputado Adriano Diogo, do PT, e o seu convidado, o padre Luiz Giuliani. E no primeiro bloco falávamos sobre a trajetória de vida do padre Luiz. E eu pergunto, padre Luiz, 1964, o senhor foi nomeado pároco de Restinga Seca, perto de Santa Maria. Como foi aquele momento muito turbulento da política no país e a sua chegada à Restinga Seca? Sim, eu vinha com a experiência de Juí, que é na Serra Gaúcha, onde tinha sido fundado o movimento comunitário. Sim. E eu, um dos fundadores, aí foi para a Restinga, uma das primeiras coisas que eu fiz é fundar o movimento comunitário, onde que todo mundo participava, por exemplo, você, qualquer partido, qualquer coisa, participava para dizer que são as coisas que tem aqui para nós mudar, melhorar, etc. Então se discutia lá, etc. Então, fui muito fundo esse negócio aí. Tanto é verdade que ali, certo, lá é muita gente de luterana, não sei o quê, todo mundo participava. Só que a certo ponto sentiram que o movimento comunitário estava mais do lado dos pobres, né? Então tinham mais ricos que se mandavam, que quiseram fundar o Lions Club. E o que fizeram?
me convidaram a ser um fundador. Fui fundador daquilo e tudo. E lá foi muito importante o negócio da escola, a comunidade, como sempre, mas na escola. Nós conseguimos também o secundário para a escola que tinha. Eu ajudei a escola pública, né, para ter o secundário, etc. Quer dizer, sentiram lá, né, que a fé que levava para frente era a fé do povo. Sim. Mas aí fiquei só pouco tempo, porque me chamaram, aí está aí, me chamaram para ir em São Paulo. O senhor veio para a Cidade Vargas, né? Exato, Jabaquara. Cidade Vargas, Jabaquara, em São Paulo. Isso, que era a paróquia do Senhor das Graças. Fiquei Tarefa vigário confiada pelo cardeal Rossi, que era ser bispo Cardeal de Rossi, São Paulo. E depois eu vi no DOPS que esse negócio aqui estava na agenda deles lá. O Padre Luiz foi feito por Dom Paulo Evaristo, vigário de não sei o que. Ecco. E porque tinha padres da Itália que vinham, de Trento, Sim. então que era uma paróquia meio sem algum recurso grande, vinha lá o padre lá, visitava na periferia de São Paulo e partia. Quando não ia mais ninguém, eu falei, é sair, né? Saí de lá, eu não venho aqui da Itália para ficar vigário. Eu pergunto, deputado Adriano Diogo, tempos muito difíceis para os padres na periferia. Falávamos em outra oportunidade sobre a vida difícil de estudantes universitários nos anos de chumbo, 64 até 68 principalmente, mas a vida de um padre na periferia não era nada fácil aqui. É que como eles eram estrangeiros, eles tinham um pouco mais de... E o Dom Paulo que trazia, embora eles tenham vindo antes do Dom Paulo, pois Dom Paulo deu um respaldo para eles, né? Então, e tinha um respaldo do Papa. Ele, por exemplo, foi convidado para vir aqui para o Brasil pelo Papa. Isso daria mais mobilidade, mais tranquilidade para circular? Proteção internacional, a ditadura tomava um pouco de cuidado, né? Sim. E também não estava tão atenta ao trabalho deles, porque eram regiões muito abandonadas, não chegavam os meios de comunicação. Mas os padres também eram de maneira, talvez, observados? Vigiados, esse seria o termo, eu não queria falar vigiados, mas alguns foram, inclusive, vigiados pela ditadura. É como todas as encontros, reuniões que nós tínhamos, era tudo gravado, não sei o quê. Tanto é verdade, uma vez fui no Rio Grande do Sul, depois que estava em São Paulo, e me pediu para rezar missa, e disse, pô, você não quer rezar missa? Não, fala, não quero, fala. O evangelho que era? O rico avarento e pobre Lázaro. No, justo que falar sobre isso aqui. Meu amigo, fala o mínimo possível. E o senhor era, de alguma maneira, cerceado também na sua palavra? Havia algum tipo de intimidação, Padre Luiz? Mas claro, mas não nasci direto, um pouco difícil de fazer, mas tinha por baixo tudo, e avisavam o pessoal que ia na reunião, aquele padre é comunista, não sei o que lá, aquele outro mandaram lá, aquele padre que trouxe você aqui é comunista. Daqui a pouco nós passaremos com o carro por cima dele. Eu tenho por escrito isso, que foi lançado. Claro, nós éramos em cheio lá, mas isso nós não temos medo de nada, porque Jesus Cristo mataram com 33 anos, não? Nós temos mais de 50, 60, agora temos mais de 83, e estamos ainda aí. Mata, quero matar, mata. Mas não assim porque roubava, não sei o que, não. Queremos justiça. Deputado Adriano, também alguns padres, de alguma maneira, foram até banidos ou tirados de circulação, mandados para outras dioceses, retornaram para a Itália, alguns, né, foram chamados, vamos dizer assim, pelo bispo. Houve esse tipo de transposição? Teve principalmente no Nordeste, alguns foram assassinados. Eles eram muito marcados, né? Muito marcados. Muito visados, né? Visados. Principalmente por suas ideias, suas palavras. E porque aquele povão, né? Que aquelas assembleias que fazia, da caristia, falta de água, posto de saúde, o embrião do movimento de saúde. E depois do AI-5 e a violência e o desmantelamento de grupos que estavam na contra-revolução ali, deputado, de alguma maneira os padres ficaram tiveram mais evidência, vamos dizer assim, eles ficaram, digamos assim, na linha de frente, como disse o padre Luiz aí? Depois de sucessivas ondas de perseguição, porque no começo a Igreja Católica até apoiava a ditadura. Sim.
Aí quando a ditadura começou, a partir da prisão dos frades dominicanos, que aí Dom Paulo Evaristo assume o enfrentamento, a morte do Alexandre Vanucci, o engravidamento da Madre Maurina lá de Ribeirão, aí a igreja como um todo começa a reagir, então começa a haver um enfrentamento da igreja-estado. Embora o Brasil recrudescesse, no mundo veio o Papa João XXIII, depois o Papa Paulo VI. Sim. O Papa veio para o Brasil, inclusive, recebeu o Lula, recebeu o Valdemar Rossi, mas era um confronto permanente. Só que não era um confronto de vanguarda, era um confronto de massa. Já o movimento tinha massificado, era muito amplo, muita gente trabalhando, muita liderança nova, né? E os políticos tinham sido banidos, alguns estavam mas fora já estava começando país, a formar inclusive. Uma nova geração. Uma nova geração de políticos, né? Do MDB autêntico, sim, né? E começou, era o embrião da formação do PT, começava a surgir a nova liderança e a nova geração, né? Da resistência, já pós aquele, já é em caminho da anistia, já é para 79, 80, né? O movimento de saúde já era uma coisa de massa, não era uma coisa pequenininha, tinha na cidade toda, né? Então já tinha uma abertura. Já estava bem pulverizado na periferia, vamos dizer. Tá, consolidado. Padre Luiz, o que falar desse momento aí, na verdade, já caminhando para a época da anistia e algumas manifestações, até de recrudescimento do regime, que veio praticamente até 1985, ele não terminou pura e simplesmente, não é, padre? A morte de Santo Dia foi em 79, né? Pois é. Na rua lá embaixo. Né? E logo depois da lei da anistia, né? Pois é. Mas, sim, o movimento contra a carestia teve um encontro de mais de 30, 40 mil pessoas lá na Praça da Sé. Teve também lá numa escola lá, também cheio de gente. Me chamaram um dia, né, no arquidiocesano, me chamaram um dia para falar lá, e ele, olha, vocês estão saindo daqui, né? E lá tem uma tipo praça interna aqui. Sim. Lá estava cheio de gente de pobre, periferia, para lutar contra, digamos assim, isso aqui que diziam que o salário sobe pela escada, né? E os preços pelo elevador. Isso. Era o que se falava na época. Agora, padre, o senhor estava pronto e decidido de voltar para a Itália em 1979 e reverteu? Sim. Mas só foi em 79, mataram Santo Dias, então eu ia sair em 81, ia para a Itália, mas matando Santo Dias eu fiquei. Ficou. Seja para a família, somos muito amigos, né? Até hoje sempre. E seja também para o processo. Acompanhei, etc. E tal. Sim. Aí depois, né? 81, um ano depois, aí voltei para lá. Ficou na Itália mais 2 anos. 2 anos. Fiquei numa paróquia lá, porque sempre me diziam, isto é importante para os brasileiros também que estou falando agora. Por favor. Eu penso que sou. Aí, então, me dizia que aqui é uma coisa, e lá é outra coisa. Então, vou querer ver se é outra coisa ou não. Fui lá, fiquei 2 anos. Em Zambana? Zambana. Uma paroquinha de 2.000 habitantes, né? Perto da cidade de Trento. Virou tudo. Eu me contive, o máximo possível, hoje era experiência da vida, imagina. Me contive, mas uma das coisas que a gente quis fazer, 2 coisas. Primeiro, decidir as coisas juntos, todos. Portanto, chamava até a gente, tem que decidir se nós vamos ou não. Todos à praça? A igreja? Na igreja, para fazer a eleição do conselho da paróquia, todo mundo... Democracia direta, padre? Tudo, direto. Então ficaram assim. E realmente este negócio, até hoje, continua lá, gente. Sim. Onde que eu aprendi estas coisas? Onde que eu aprendi este tipo de fé? Onde que aprendi, digamos assim, né, a respeitar o outro? Onde que aprendi? Que aprendi de não ter medo, já naquele tempo. Não subia aquelas montanhas, a mais alta da Europa, não sei o que, tudo o que. Mas sim, o fundamento nós temos lá. Mas aqui, na igreja brasileira, nós descobrimos ler a Bíblia. Que uma coisa é ter a Bíblia, você bate no braço, e outra coisa, ver esta Bíblia.
como fala o bispo agora, você tem a Bíblia, bota a Bíblia em cima da cabeça aqui atrás para ver as coisas, a realidade. E não bota a Bíblia na frente dos teus olhos que não vê nada na realidade. Sim. Quem ensinou isso? Gente daqui. Sim. Portanto, a igreja brasileira, para mim, é um exemplo no mundo. Não é isso? Um exemplo no mundo. Só que, como ele disse, não é a igreja brasileira que estava com a ditadura. A parte grossa estava com a ditadura, no começo. A partezinha, a outra não. Quando tem uma reversão, tinha a maioria, acho que ficava ainda com a ditadura, penso. Mas uma minoria muito grande, entre quais nós éramos contra este negócio aqui. Bom, dando um salto até para encurtar a nossa conversa aqui, que é longo o currículo do Padre Luiz, depois o senhor foi para Manaus, ficou 20 anos lá. Qual era a grande diferença em relação ao que o senhor tinha observado aqui no Sul, dito Sul Maravilha, ou mesmo lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria? Não estranhei no sentido de pobreza, etc., porque meu trabalho aqui sempre foi periferia, né? Seja no Rio Grande, né? Seja aqui, seja ali no Jabaquara. Seja na área missionária de São Francisco, em Manaus. Isso, sim. Extrema periferia lá também. Extrema periferia, fiquei 13 anos lá, sempre com esse trabalho de cuidar de base. Até eu dei uma coisa lá para ir no CD, né? Onde que me nomearam um cidadão, né, do estado do Amazonas, etc. Não? Ali mostraram realmente isto daqui, é uma das coisas mais bonitas que foi um cara do município lá, um vereador que disse, olha, nós temos vergonha de sermos brasileiros, de coisas. Estrangeiros pensávamos, mas você veio e ficou junto conosco. Sim. E com certeza você mudou. Só que o Brasil também não é igual. Não é igual. Não é. É muito desigual o próprio país. Sim, aqui é um continente, padre. Sim. Mas não é igual antes de eu existir. Sim. Quer dizer, a gente, claro que é tudo, né? Senão nem Deus faz tudo, imagina eu. Mas então, ali sim que se mostra né, 13 anos de periferia. Sim. Depois, me convidaram, sabe quê? A ser administrador, isto é importante, os desvios de dinheiro. Né? Me convidaram a ser administrador da Arquidiocese de Manaus. Administrador da Arquidiocese de Manaus. A Arquidiocese de Manaus significa 3 milhões de habitantes, ou coisa assim, né? A cidade, Sim. Depois a cidade perto da tal. Administrador. Eu não queria esse negócio, não me interessava, não sei o que lá, etc. Tal, mas para defender o bispo, esse bispo é muito meu amigo. O senhor foi para mais essa tarefa? Foi bastante, 7 anos. E depois veio de volta para São Paulo. Até hoje o senhor trabalha. Aliás, eu gostaria de saber de onde tira tanta disposição para trabalhar. O senhor tem mais de 80 anos. 83 passados. 83 anos. De onde o senhor tira tanta energia, tanta disposição para continuar trabalhando? O senhor está em Santo Amaro agora. Enquanto estava na Itália, fiz 1 ano e meio na Itália, ali era quase mais morto que vivo. Aqui a gente se sente útil. Sim. Se sente que a vida não, que fazemos? A vida ou serve para uma coisa ou para outra. Para nós a vida serve, né, para ser útil aos outros. Sim. E fazer em modo que, sendo útil aos outros, é útil para nós. A alegria de fazer os outros alegres. E qual é o grande desafio para o senhor na diocese de Santo Amaro, né? É separada de São Paulo, Santo Amaro. Eu vou falar tudo? Por favor, conte. Mudou tudo. Mudou tudo? Mudou tudo. Com a divisão, etc. Não, talvez os padres de lá, o bispo que vendrá lá, claro, é a minha opinião. Sim. Mas não é só a minha, evidentemente. É evidente. Sim, mudou tudo. Mudou tudo para trás. Teve problema também na Igreja Universal. Sim. E aí, por exemplo, agora no Santo Amaro, vamos para, vou dizer mesmo. Posso ouvir também do deputado Adriano Diogo sobre... Aliás, Santo Amaro, para quem não sabe, até 1929 era um município e foi agregado à capital. E no caso da igreja foi dividido, né, deputado? Quer comentar isso também? Essa divisão isso aí foi uma divisão que veio de Roma, né? Sim. Porque, no caso, a Diocese de São Paulo era muito grande? Não, era muito forte politicamente. Era muito forte politicamente. A desculpa, sim, que era grande. Desculpa. Sim. Houve uma intencionalidade de afastar Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Angélico Sândalo Bernardino. Sim. Então, houve uma intervenção mano-militar do Vaticano
Sim. e da Anunciatura Romana na Igreja do Brasil. Tá. Foi feito um desmonte. Foi feito um desmonte. E nós estamos pagando caro por isso. Bom, nesses minutos finais deste Assembleia Convida, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre ainda a indicação do Padre Luiz. A indicação para o Prêmio Santo Dias é o reconhecimento do conjunto da obra do Padre Luiz, desse trabalho que não é só aqui restrito a São Paulo, a gente ouviu dele a experiência no Rio Grande do Sul, também a experiência em Manaus, no norte do país. Fale um pouco sobre a indicação dele para o Prêmio Santo Dias. Eu acho o Prêmio Santo Dias é uma das coisas mais importantes que tem na Assembleia Legislativa, né? Ele resgata todo um período da história do Brasil que o Brasil não conhece, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de trazer o Prêmio Santo Dias para cá, esses grandes personagens da humanidade, porque ele é da geração de Paulo Freire, ele é da geração, essa geração, né? Ele é desses homens, desse tamanho, de Dom Helder Câmara, de Dom Paulo Evaristo, da esquerda católica, né? Da esquerda da renovação, Sim. da teologia da libertação, a geração que segurou a ditadura, né? Que depois foi punida com o Santo Ofício, né? Leonardo Boff. Então é toda uma geração de gigantes de direitos humanos que lutaram contra aquele... Lembra daquele cabo lá que era o grande matador da Zona Sul? Fininho, não, era o... Anselmo. Não, Anselmo, o cabo... Aquele cabo Bruno. Bruno, os pés de pato. Sim. Né? Então... Que era o Estado Paralelo à época. Estado Paralelo, Esquadrão da Morte, sim, né? Do Fininho, do Fleury. Então, é uma história que, embora muito recente, o Brasil não conhece. E precisa conhecer essa história, inclusive pelo Prêmio Santo Dias. Eu preciso lembrar que agora em 2014 é a 18ª edição do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Ano passado foram lembrados os 45 anos do ato institucional número 5 e também a homenagem aos jornais O Movimento, o São Paulo e o Berro, que, à época, resistiram à censura. Mas, deputado, ainda sobre a indicação, quer dizer, todos os anos se procura dar o Prêmio Santo Dias a quem se destaca em termos de direitos humanos. É isso, né? Exatamente. Então, é o meu último ano aqui na Assembleia Legislativa, então nós estamos fazendo essa indicação de um personagem grande e espero que os próximos prêmios não tenham essa característica, né? Da gente lembrar, talvez os novos tenham que agora aprontar para as novas chacinas, né? E então, outros problemas relacionados a direitos humanos nos dias de hoje, não é, deputado? Exatamente. Eu tenho que perguntar ao Padre Luiz o que significa para ele a indicação deste Prêmio Santo Dias, que é outorgado aqui pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Padre, e já vamos pensar também no minuto de considerações finais para encerrar nossa conversa. Sim, eu sempre digo, esta homenagem em todo o Brasil que me fizeram, né? Diversas vezes. Não? Então, eu agradeço, né? Disso, eu digo, eu acho que mereço, mas não só mereço por mim, mereço por muita gente que está dentro da gente, que trabalhamos junto, e se este agradecimento a mim ajuda o povo a ter mais coragem, né? A enfrentar mais a vida para fazer algo de bom, eu estou pronto para receber o prêmio. Mas se só para mim não me interessa tanto, se morre, termina o assunto. Mas os jovens, sobretudo, que estão aqui, que veem, não sei, tá? Você, Cardeal Martini, uma vez o cara estava interrogando ele, e depois te respondeu e disse, é tu, ele, é tu, ainda, tu. O que vai fazer na tua vida? E a última coisa é dizer, quando fui no Jacira, me avisaram, em Vila Remo, o problema era a repressão política. No Jacira, já 2 anos depois, o problema é a violência. A violência. Eu enfrentava todo mundo. Matador, os outros, todo mundo. Né? Não, quer dizer, não é que a nossa fé nos leva só naquele momento da ditadura lá, não. Qualquer momento, seja defender a vida, nós estamos aí. Pronto. Perfeitamente. Muito obrigado. Para encerrar esse programa, deputado, a sua saudação ao nosso convidado, deputado, o Padre Luiz.
Bom, o Padre Luigi é uma pessoa da resistência, da ditadura, da luta. Hoje tem o Padre Jaime, lá na Zona Sul, dessas novas gerações. E é por isso que vale a pena ser deputado, ser da Assembleia Legislativa, porque a história está viva, a história não morreu, a história não morreu. Ela se faz todo dia. E quem faz a história é o povo. O povo é que faz a história. Não são os governantes, não são as autoridades. Quem faz a história é o povo. E a nossa função é contar essa história. Então está aqui um retrato vivo da história do Brasil. Muito obrigado. Assembleia Convida fica por aqui com o nosso agradecimento ao padre Luiz Giuliani, também nosso agradecimento ao deputado Adriano Diogo do PT. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Assembleia Convida. Eu espero você.